A gente vai falar sobre requerimento e cadastro, que é a parte, na minha opinião, a mais importante do processo, que é a hora que a gente tem contato com o requerente, é a hora que a gente tem a oportunidade de dirimir a principal parte dos problemas do processo. Então, se for um requerimento bem feito, se for um cadastro bem feito, a gente consegue levar pouquíssimos problemas para frente. Então, a gente tem que ter muita atenção, tem que ter muita empatia com o cidadão, né? Tem que ter muito cuidado, e para isso a gente precisa também orientar o pessoal da Sala da Cidadania para receber essas pessoas de maneira muito certa, né? A gente precisa estar elaborando um checklist, que foi aquilo que foi comentado, para verificar toda a documentação que será precisa para o decorrer do processo, e tudo aquilo que ele não trouxer, ele já vai ser notificado ali, no momento. Então, assim, a gente separou alguns vídeos do nosso colega Carlos Renato, que o pessoal da GIZ fez com muito carinho aí. A gente vai ter a oportunidade de passar, que ele fala algumas coisas a respeito disso. Nós avançamos para a fase, a etapa, né, da documentação pessoal. É muito importante que a gente tenha atenção aos documentos de identificação do cidadão, do requerente, com o CPF, que ele vai apresentar também, deve ser apresentado, tanto a identificação como o CPF, e, sobretudo, verificar se os documentos estão bem apresentados, no sentido de a gente conseguir ter uma legibilidade em relação àquilo que a gente está recebendo. Então, a gente confrontar esse documento, né, tanto do requerente como do seu cônjuge, ou da sua cônjuge, né, do seu companheiro, da sua companheira, enfim. Os dois têm que apresentar a documentação, tem que ter a documentação dos dois. Em caso de casados, né, ou chama-se atenção para o caso de convivência em união estável, também deve-se ter os documentos, tanto do requerente como daquele ou daquela que convive em união estável com essa pessoa. Nós temos aqui, então, um modelo, né, um formulário de como preencher o requerimento e explanar que a união estável tem que ser preenchido esse documento para que configure essa relação, que não pode ser omitida, e mais uma vez ressalto, tem que ter a documentação tanto do requerente como do seu companheiro ou companheira. Um outro documento, né, fundamental, inclusive, de fundamental importância para a instrução processual, é justamente a declaração de aptidão à regulação fundiária, né? Após tirar as fotocópias dos documentos pessoais, é necessário solicitar aos requerentes que eles preencham esse documento, né, essa declaração, que é um dos documentos mais importantes do processo, sem dúvida alguma, pois é a partir dele, a partir desse formulário, que o requerente declara se cumpre ou não os requisitos para a regulação fundiária. Fundamental também que esse documento não tenha qualquer tipo de rasura, né? Então tem que ter muita atenção, muito cuidado na orientação de preenchimento desse formulário, dessa declaração de aptidão. Ainda sobre essa declaração de aptidão, é necessário que o servidor, o cadastrador, enfim, oriente e explique de maneira clara, simples, pausada, todas as informações que contém este documento, alertando ao requerente que, caso seja dada alguma declaração falsa, né, ele poderá inclusive ser responsabilizado penalmente. Então, tem que ter muito cuidado, né, no preenchimento, nas informações prestadas, orientar para que o cidadão também possa agir com a verdade, né, e dar as declarações verídicas para, inclusive, não ser responsabilizado futuramente por tais declarações. É importante coletar a assinatura dos requerentes, sobretudo quando são casados ou em união estável, tanto do companheiro como da companheira, então tem que ter a assinatura dos dois, como dissemos, ter atenção a isso. E no caso de analfabetos, né, a assinatura deve ser feita por meio digital do polegar direito, né, do requerente e ou da requerente também. Ressaltar ainda que as assinaturas deverão ser conferidas com os documentos pessoais apresentados. Então não é simplesmente receber o documento e pedir para o cidadão ou a cidadã assinar. A gente deve fazer essa conferência também, tá? Para verificar se há realmente compatibilidade de assinaturas já neste momento, como dissemos,
fundamental para o segmento da instrução processual. E aqui ao lado nós temos o modelo dessa declaração de aptidão que dissemos, né? Então, para aqueles que ainda não conhecem ou não têm familiaridade, pode observar de que maneira ela pode ser preenchida a declaração desses moldes que nós temos à disposição. Então, pessoal, essa parte de documentação é muito importante, né? Verificar se o documento está legível, se constam todos os documentos das duas partes, né? Se tem foto, se a assinatura bate com a do formulário de aptidão, enfim, para evitar fraudes, para evitar qualquer tipo de problema, tá? Tem a questão da procuração também, que se for feito por procuração, ele já é indicativo para vistoria, né? Já tem um remédio aí na portaria 645 que ele pode revogar essa procuração para que não seja indicativo de vistoria, mas enfim, já é bom orientar isso logo no início, tá? Geralmente o cidadão esconde essa questão de ser casado, de não ter união estável, então é bom instigar ali o requerente para que ele dê os dados, né, do seu cônjuge e não tenha nenhum problema futuro, que se trata de patrimônio, né, uma questão muito séria, né, isso que a gente está tratando. E algum que a gente pode falar também dos documentos, né, carteira de motorista, por exemplo, não tem a nacionalidade, então é um documento que ele sozinho, ele não comprova, né, todos os requisitos da lei, então é preciso ter outros documentos também juntos. Quando for viúvo também, certidão de óbito, constar isso no processo. Então, todos os documentos, assim, passar pelo checklist para não faltar nenhum. Se faltar algum, já notifica ali na hora para a pessoa já vir resolver aquele problema naquele momento, né? Na medida do possível. Tá, então, assim, na portaria 645 também tem um rol de documentos, né, para áreas acima de 4 módulos fiscais, né, que estão aqui, que ele, além da vistoria, ele pode ser um dos comprovantes, né, para ocupação e exploração direta, né, antes da data de 22 de julho de 2008. Então, todos esses documentos aqui, isso aqui é um rol exemplificativo. Você não precisa ter todos eles. Você pode apresentar tudo que você tiver ali para comprovar que alguém ocupou aquela área antes daquela data, né? Que juntamente com a vistoria vai conseguir fazer a prova de que aquela área era ocupada. Essa questão de sensoriamento remoto às vezes não consegue identificar ocupações antes dessa área, principalmente extrativista, etc., que fica ali a floresta densa e fica difícil de identificar por meio remoto, né? Então você tem todas essas ferramentas aí para conseguir também avançar nessa análise. Vamos falar agora um pouco sobre o cadastro, né? Essa etapa que nós chamamos de cadastramento, que é tão importante. Então, o cadastro é o nosso primeiro contato com o nosso cliente, né? Com o nosso agricultor, com a parte interessada, enfim. É importante esse momento aqui para destacar o seguinte: a gente tem que ser, obviamente, cordial, gentil, educado, né? São pessoas, de modo geral, carentes inclusive de estudos, né? Então a gente precisa ter uma atenção maior, né? Ter um cuidado com as informações que nós prestamos e, sobretudo, com as informações que nós precisamos obter deles, né? Por exemplo, o cidadão, muitas vezes, não é nem por má fé, mas ele convive com uma companheira há 15, 20 anos e ele entende que aquilo ali não é uma relação de união estável ou uma relação conjugal. E ele simplesmente diz que é solteiro e que mora só. Então, assim, a gente precisa ser firme, né? A gente precisa ser gentil, mas precisa ser claro nas informações, precisa ser firme no que a gente precisa de obter de dados do nosso cliente, né? Da parte interessada, do requerente, para poder a instrução processual seguir seu rito normal, sem grandes problemas lá na frente, sem qualquer vício processual, porque com certeza, se a gente fizer um cadastro bem feito, a gente terá uma instrução processual também
com menores problemas, a gente vai conseguir minimizar ao máximo algumas questões, alguns problemas lá na frente. Então o cadastro é fundamental, a atenção, né, tanto a atenção que nós damos para o requerente, para o interessado, como com o cuidado que nós temos que ter ao prestar as informações para obter os dados verídicos, né, e as informações mais precisas possíveis. Essa etapa é importantíssima, né, e na verdade ela vem antes do cadastramento, que nós destacamos de sua relevância, mas antes de iniciar o cadastramento do requerente, é importante verificar, como dissemos já, se ele possui o georreferenciamento da área requerida ou não. Bem, o georreferenciamento, né, é a medição da área, né, em questão, solicitada, pleiteada, e a descrição das características, limites e confrontações, né, que é representada por meio de planta e de memorial descritivo. Então ela envolve a identificação dos ocupantes e a localização das terras públicas rurais na Amazônia Legal. Caso ele não tenha o georreferenciamento da área, aí a gente sugere, indica que não proceda com o cadastro, né? Então tem que ter o georreferenciamento. Caso não tenha, a gente interrompe e não segue com o procedimento do cadastro. Destacando também que a consulta no CIGEF não é necessário login e senha, a consulta é pública e pode ser obtida, realizada no sítio do https://cigef.incra.gov.br. A consulta é pública, como dissemos, né? E qualquer cidadão tem acesso a ela e pode verificar se aquela área está georreferenciada ou não. Se você quiser conhecer um pouco mais de como acessar o CIGEF e de como manusear o sistema, nós, em um próximo bloco, a gente fala um pouco melhor sobre isso. E o preenchimento desse cadastro é a etapa inicial e talvez a mais importante do processo, porque se ele for feito de forma inadequada, o processo vai travar nas outras etapas. Por isso a necessidade de atenção na hora do preenchimento, né? De treinamento para os cadastradores, entenderem o que é ocupação original, entenderem o que é ocupação mansa e pacífica, entenderem o que é gleba, né? O que é área medida ou declarada, o que é tipo de cultura. Então essas informações ela tem que estar muito clara na cabeça dos cadastradores, para que não haja dúvida na hora do preenchimento, né? Principalmente o endereço da terra, que diverge muito, alguns pensam de uma forma e colocam informações diferentes, né? Então a gente procura padronizar o cadastro, orientando a nossa equipe de que forma ficaria melhor a informação para que na hora da impressão do título não haja divergência, né? E também são treinados para fazer uma certa persuasão, porque assim, muitos requerentes às vezes faltam com a verdade, principalmente o homem, agricultor que chega já com seus 50 e poucos anos se declarando solteiro, para deixar, para que o documento saia só no nome dele, que ele acredita que a propriedade seja dele realmente. Então a gente já encontrou diversas situações nesse sentido, que a gente precisa persuadir, mas o senhor tem certeza? Não tem companheira? Então a gente já inicia perguntando: cadê sua esposa? Nem pergunta se é casado. Que aí são algumas técnicas que a gente foi desenvolvendo com o passar do tempo no cadastro, para que um tipo de pergunta para que ele não consiga mentir, ou para que a gente diminua a incidência de mentira nesse caso. Mas é impressionante o índice de homens que ainda querem retirar o nome da sua companheira do título. E aí a gente explica, antes de iniciar o cadastramento na comunidade, eu costumo fazer uma reunião
explicando da necessidade de colocar o nome da companheira, pela questão dela ter acesso às políticas públicas, a garantia, a aposentadoria dela, acesso à Pronaf, né, a melhoria mesmo, qualidade de vida dos dois e garantir os direitos dela, né, em toda a sua plenitude. E é todo feito uma consciência da necessidade, né, porque são décadas que esses homens fazem emissão de documentos somente no nome deles. Então tudo isso é um trabalho de formiguinha que a gente precisa emancipar. Tá, isso aí que ela falou no finalzinho é muito importante, né? Que essas informações que vão para o cadastro, elas são já a preparação para o título. E nossos títulos de regularização fundiária aí, uma estatística rápida assim, cerca de 30 a 40% vem com erros. E que a gente tem que consertar lá antes da emissão do título, que a gente tem que colocar o processo em retificação no Sisterleg para consertar os dados. Quem já participou de titulação sabe disso. Então a gente tem que ter muita atenção no cadastramento, com erro de grafia, com atenção e tudo mais. Então eu distribuí para vocês formulário de requerimento já com algumas adaptações, né, para o INCRA, que a gente pretende utilizar. Depois a gente pode passar esse material para vocês, que esse aí é o que pode ser preenchido à mão mesmo, né? Se no caso, se o Sisterleg offline não estiver funcionando, pode ser esse à mão. Se o online também não estiver funcionando, enfim, a gente pode fazer dessas três formas, né? Então, aqui no começo, informações requerente, nome, CPF, conhecido por. Tem muitos lugares que você vai, se você chamar a pessoa pelo nome dela, da identidade, ninguém vai saber quem é. Agora, se for o apelido, sei lá, José das Couves, todo mundo vai saber quem é o cidadão. Então, isso é uma informação importante para localizar. Hoje em dia, telefone para contato é muito importante. Quase todo mundo já tem telefone, tem até o WhatsApp. Dá para resolver muita coisa com telefone, né? Quem mora próximo às cidades, onde tem sinal. Então, é uma informação que resolve muito problema para a gente. Endereço para correspondência, por exemplo, se a pessoa morar num lugar muito remoto, a gente pode colocar o da cooperativa, de um parente, de um amigo. Então, essas informações, para a gente poder notificar depois, são muito importantes também. Enfim, reforçar também essa questão que o Carlos Renato falou aqui da paciência, da empatia, né? Da linguagem. Essa questão da linguagem é muito importante, porque se você pegar o formulário de aptidão e ler aquilo ali, aqueles termos jurídicos são quase impossíveis para um cidadão que mora lá no campo, tá? Interpretar aquilo. Então, assim como as cláusulas resolutivas do título também, já vou lá na frente, que talvez a gente não vai falar sobre título aqui, são informações muito difíceis para o cidadão interpretar, então é bom a gente sempre tentar utilizar uma linguagem mais acessível. Por exemplo, esse termo que o Dumont falou, ocupação mansa e pacífica. Isso não é um termo muito amigável. Assim, a pessoa fala, não, eu não tenho ocupação mansa e pacífica. Enfim, aí causa confusão e causa indeferimento. Enfim, as informações do cônjuge, mesma coisa. Informações da gleba do imóvel aqui. Enfim, prestar atenção aqui nos documentos, né, que a pessoa pode ter ali um CATP, um CPCV, um LO, que precisa ser analisado junto. A demanda tem que ser analisada junto para ver se não é caso de portaria 80, né, da pessoa ter que analisar as cláusulas do título para ou cancelamento ou liberação de cláusula. Então, tudo isso tem que ter muita atenção. Saber fazer a pergunta também, perguntar se a pessoa já foi titulada pelo INCRA, se já recebeu algum documento do INCRA. Perguntar somente se a pessoa tem algum documento da terra, eu acho que é uma pergunta muito vaga. Então, estimular ele a falar, né, sobre o histórico da área para conseguir saber se realmente aquela terra já foi titulada também, né? Ou então algum outro documento expedido por órgão público, né, por titulação pelo Estado. Acontece no Tocantins, né, o pessoal titular em cima de área da União, enfim, tem muitos problemas em relação a isso. Indicações para acesso do imóvel, ali você pergunta para o cidadão como é que faz para chegar na propriedade. Hoje com
as soluções aí de tecnologia é mais fácil resolver isso, mas é sempre bom ter alguns pontos de referência, o pessoal que for fazer vistoria, etc. Né? Então, a área declarada, enfim, a área medida, isso aí também é bom perguntar. Principal atividade econômica desenvolvida, questão do cadastro através de procuração, data da ocupação originária, né? E data de ocupação atual. Também explicar para ele o que é isso, qual foi a primeira ocupação, quem foi que chegou primeiro lá no imóvel, né? Então, e quando foi que ele chegou no imóvel, então isso é importante estar ali também, né? Ocupante primitivo, quem chegou primeiro na área. Enfim, isso aqui é o finalzinho ali embaixo do documento tem a assinatura do responsável pelo cadastro, né? A assinatura do requerente, do cônjuge, companheiro. É importante ver se bate com a identidade dele, para ver se está tudo certinho ali, ver se não é outra pessoa. Algumas observações de suma importância também no cadastramento e na instrução processual é que no momento do preenchimento, na presença dos requerentes, é importante esclarecer de algumas informações, né? E de pronto vamos esclarecer o seguinte: o requerente não pode ser proprietário de um outro imóvel rural. Então ele não pode possuir um outro imóvel rural no território nacional. O que pode ser, se for o caso, observado ou alertado, é que ele pode se recorrer do requerimento via venda direta. Mas, a priori, o que ele não pode ter é um outro imóvel rural e solicitar a regulação fundiária de terra rural de um segundo imóvel de terra. Bem, uma outra observação que a gente tem que fazer aqui é que a ocupação do imóvel deve ser de forma mansa e pacífica. O que isso quer dizer? Você deve perguntar ao nosso requerente se existem conflitos no local, na área, no imóvel, da ocupação de imóvel, se ele e seus vizinhos respeitam os marcos estabelecidos, se há, que nós chamamos de turbação, enfim, se há invasão da área recentemente. Ou seja, verificar se há algum tipo de conflito em relação àquela posse, àquele imóvel. Tem que se certificar de que a ocupação está sendo feita de forma mansa e pacífica. Uma outra orientação também que nós devemos dar é que o requerente ele não pode ter sido beneficiário de reforma agrária ou de regulação fundiária. Então, nós devemos perguntar ao interessado, ao requerente, se ele já foi assentado pela reforma agrária ou se já recebeu algum crédito do INCRA anteriormente. Perguntar ainda se ele já recebeu algum documento de terra de órgão oficial. Outro tópico fundamental que a gente deve chamar a atenção é que o beneficiário, o requerente, no caso ainda requerente, não pode ter sido autuado por infrações ambientais, pelo IBAMA ou por órgãos ambientais do governo estadual e também do municipal. É importante questionar o requerente acerca da obediência à legislação ambiental. Deve-se perguntar se o imóvel foi alvo de fiscalização por parte do IBAMA ou órgãos ambientais locais também, e se ele recebeu algum tipo de multa ou se teve a sua área em algum momento embargada. Outro tópico importantíssimo que a gente tem que ressaltar aqui, muito embora pareça óbvio, mas a gente tem que registrar, a gente tem que pontuar sempre, é que o imóvel não pode ter sido autuado pelo Ministério do Trabalho, ou seja, deve-se questionar o requerente se ele possui trabalhadores em condições de semelhança de escravo. Então isso aí a gente tem que verificar, ter esse cuidado, que obviamente é vedado. E por fim, o último tópico que a gente queria chamar a atenção aqui é a vedação que existe hoje para exercer cargo ou emprego público, mas essa vedação hoje é restrita aos servidores do INCRA, da SEAD, da SPU ou dos órgãos estaduais de terra. Ou seja, os servidores
desses órgãos, né, que lidam diretamente com a terra, não podem solicitar e requerer a regulação fundiária rural. Alguns indícios de litígio a gente já consegue detectar no momento da entrevista do cadastro. Principalmente quando ele diz que mora na terra, que a terra é de herança, aí tem briga de irmãos. Só nesse mutirão a gente já teve 3 atendimentos que é briga de irmãos pela terra. E aí a gente até pontuou a necessidade de alguns mutirões a gente ter realmente um ouvidor agrário na infraestrutura, no desenho do mutirão já vinha a pessoa do ouvidor, porque é muito comum a gente ter um caso de 2 ou 3 litígios nos mutirões. E aí a gente tenta fazer meio que um curso policial para a gente já tentar identificar no cadastro as terras que têm indícios de litígio, né? Algumas a gente não consegue identificar, mas aí lá na frente vem as denúncias, aí o processo é sobrestado até decisão judicial. Mas assim, algumas a gente já consegue identificar já no momento da entrevista com o requerente. Isso também é importante a gente atentar para isso. Tá, então finalizando aqui, formulário de aptidão, né? Tem essas questões aí da pessoa declarar uma coisa e a realidade ser outra. É importante deixar claro ali do artigo 299 do Código Penal, né? E, enfim, essa questão do protocolo da Sala da Cidadania também, a gente está terminando esse checklist da documentação para não faltar nenhum, para a pessoa ali da Sala da Cidadania verificar todos os documentos que é preciso para a instrução do processo e notificar aqueles que estão faltando. E agradeço aí a oportunidade.